eu vou falar, então, na aula de hoje, né, o método dos multiplicadores de Lagrange. O objetivo desse método é ajudar a resolver justamente o problema do máximo e mínimo nas fronteiras, nos contornos, tá? Então, o objetivo é encontrar candidatos, tá? Candidatos a máximo e mínimo de uma função f. Depois eu digo quais são as condições em que a gente consegue usar o teorema, mas uma condição f restrita a uma condição da forma g de x, y igual a uma constante. Tá? Isso aqui seria um conjunto B, né? Eu tenho um B, que é o conjunto dos xy pertencentes ao domínio da f, tais que o g de xy é constante. Tá? Então, se vocês olharem uma outra maneira de falar isso, eu estou querendo achar pontos de máximo e mínimo de f dentro desse conjunto B. Agora, esse conjunto B, em geral, é uma curva, né? G de xy é igual a constante, é uma curva de nível de uma função g. Então, é uma curva isso aqui, tá? E aí, vamos ver qual é a ideia. Então, eu tenho aqui uma curva g, de uma expressão aqui, g de xy igual a constante, tá? Isso dá uma curva, em geral. E aí, suponha que eu tenho uma função f. Vou pegar aqui a f. E aí, eu pego uma curva de nível de f. Eu pego aqui f de xy igual a uma constante C1. Tá? Vocês notem, então, essa curva de nível, cada ponto aqui, o valor da função é essa constante C1. Em particular, esse daqui. O f deste ponto vale C1. Certo? Agora, suponho que eu vou aumentar, vou achar a curva de nível C2 para um C2 maior. Suponho que ele faz assim, ó. Aqui tem um f de xy igual a C2 e o C2 é maior que C1. Só para a gente entender a ideia, né? Então, o que aconteceu? O f aqui vale C1. O f deste ponto. Agora, quando eu mudo para cá, eu tenho um valor de f que é maior. Vocês percebem que se eu aumentar o valor, eu tenho aqui espaço para aumentar mais? Então, se eu venho um pouquinho mais para cá, provavelmente eu vou achar uma curva f de xy igual a C3 com C3 maior ainda. Quando é que vai acabar? Eu não vou ter mais para onde ir. Quando, fala mais alto, quando tangencia. Se eu encontrar um ponto em que tangencia, aí não tem mais para onde crescer. Deu para entender a ideia? E como é que eu vou procurar pontos onde duas curvas se tangenciam? Duas curvas de nível, né? Tem a curva de nível de uma função g e as curvas de nível de uma função f. Como é que eu posso olhar quando é que duas curvas de nível se tangenciam? O que acontece com o gradiente? Os gradientes são paralelos, tá? Então, os candidatos a máximo ou mínimo de f restritos a uma condição dessa é que o gradiente no ponto que eu estou procurando, esse aqui é o x0, y0, tá? O gradiente da g, supõe que seja um vetor assim, gradiente de g, a gente sabe que é ortogonal à curva, né? Então, o gradiente de g de x0, y0, e o gradiente da f pode ter outro sentido, mas eles têm que ter a mesma direção. Então, aqui é o gradiente da f de x0, y0. Então, o ponto x0, y0 é candidato a máximo ou mínimo, né? É candidato a máximo ou mínimo quando
o gradiente de f calculado em x0, y0 for paralelo ao gradiente da g calculado em x0, y0. E como vocês viram em álgebra linear, se esse vetor não for nulo, esta expressão aqui quer dizer que um vetor é múltiplo do outro, tá? Então, se gradiente de g calculado em x0, y0 não for nulo, isso aqui quer dizer que gradiente de f calculado em x0, y0 é um múltiplo do gradiente da g calculado em x0, y0 para algum lambda real, né? Então, existe um lambda real tal que acontece isso, tá? Esse lambda, esse número que a gente está dizendo que existe, é o que é chamado multiplicador de Lagrange. Tá? Esse é o multiplicador. Tá? Então, eu não vou demonstrar isso aqui foi só para dar uma ideia intuitiva, né? Mas isso não é uma demonstração, né? A demonstração é um pouco mais trabalhosa. Não é um exagero, mas eu posso dar uma ideia. Mas o teorema completo aqui, eu vou chamar de 1, porque depois a gente vai ver mais de multiplicadores de Lagrange. O primeiro é esse aqui, que diz que se eu tenho um A contido em R2 aberto, a função f sai de A e chega em R é diferenciável. Aí eu tenho uma G que também sai de A e chega em R de classe C1 e suponha que B é o conjunto dos pares XY, tais que G de XY é uma constante. Aqui é XY pertencente a A. Esse conjunto aqui, eu vou supor que o gradiente da G, calculado nos pontos de B, nunca são nulos. Tá? E aí, nessas condições, a gente garante que se o ponto x0, y0 for um ponto de máximo ou mínimo local de f em B, né? Então, o gradiente da f, calculado em x0, y0, é múltiplo do gradiente de g em x0, y0, tá? Aqui esse x0, y0 está em B, né? Para algum lambda real. Tá bom? Esse aqui é o teorema que vale. Né? Aqui são as... O que acontece? Para eu conseguir demonstrar, eu preciso ter essa condição aqui, né? Para ter uma demonstração. E só para vocês terem uma ideia, lembra quando eu fiz no exercício? Eu queria achar o máximo da função f restrita a uma curvinha. O que eu fiz foi parametrizar a curva e cair numa função de uma variável. Quando eu fiz a composta da f com o gama de t, eu cheguei numa função de uma variável e caí no problema de achar máximo e mínimo de uma função de uma variável. E foi isso, né? E aí a gente procurou quando é que a derivada dava zero, comparou com os extremos, né? A gente fez o procedimento já que a gente fazia lá no cálculo 1. O que acontece é que, assim, essa condição que está aqui, que a G é de classe C1 e que o gradiente não se anula, essas condições estão aqui para garantir que eu consigo parametrizar a curva G. Né? Eu consigo achar uma parametrização
um intervalinho com, né, isso daqui está aqui para garantir que existe um intervalo I contido em R, tal que esses pontos aqui, ó, bom, e uma função e uma gama de I em R diferenciável, tal que o G de gama de T é essa constante K. Então, você está aqui com uma parametrização do conjunto. E aí, o jeito de continuar a demonstração é como se eu fosse fazer o exercício, sabe? O que eu fiz no exercício, num caso concreto, você faz aqui no geral. O que acontece? Vou só dar uma ideia, eu não vou fazer todos os detalhes, mas só para ter uma ideia, eu tenho aqui a curva G de xy igual a constante, mas eu consigo, pelo menos num intervalozinho, eu consigo parametrizar, cada ponto desses é um gama de T. Tá? E supõe que gama de T0 é o x0, y0. Tá? Então, o que acontece é que você sabe que G de gama de T é constante para todo T. Né? Satisfaz os pontos que estão aqui satisfazem essa relação. Então, se você derivar, se a função é de classe C1, gama diferenciável, você consegue usar a regra da cadeia e derivar isso aqui. Vai ficar com o gradiente de G, calculado em gama de T, vezes produto escalar, né, com gama' de T, é zero para todo T. E eu vou supor também, aquelas condições ali garantem que a tal gama que é diferenciável, você pode supor que o vetor tangente não se anula também. Tá? E aí, isso é uma coisa. A outra coisa é que eu consigo parametrizar, como eu tenho essa parametrização, eu faço f de gama de t, como eu fiz no exercício. Eu calculo f de gama de t. Isso aqui dá uma função, f de t, definida no intervalo, né, para t pertencente a i. E aí eu tenho uma função de uma variável. Se eu tenho um ponto que é máximo ou mínimo local, né, se T0 é ponto de máximo ou mínimo local, o que acontece com a derivada da f-ona? Significa que a derivada dela, calculada em T0, é zero. Então, eu derivo aqui, usando a regra da cadeia de novo, a derivada o gradiente da f, calculado em gama de T0. Produto escalar com gama' de T0, dá zero. Então, você tem um vetor escalar este aqui, dá zero. E você faz isso aqui para o t igual a T0, você tem gradiente da g, calculado em gama de T0, que é o x0, y0 aqui, ó. Gama' de T0 é zero. Então, esses dois vetores, quando eu faço produto escalar com gama', dá zero. Então, eles têm que ser... Significa que este vetor é ortogonal ao gama' de T0. E este vetor também é ortogonal ao gama' de T0. Então, os dois são paralelos. Então, a ideia da demonstração é essa. O que tem de difícil, quer dizer, é uma coisa que a gente não viu, é como garantir que a curva, se eu tenho uma curva assim, eu consigo parametrizar pelo menos um pedacinho dela por meio de uma função gama diferenciável, cujo vetor gama' não se anula no ponto. Tá? Isso daí é uma parte da teoria que a gente não chegou a fazer. Tá bom? Mas estou interessada aqui nos exercícios, né? Vamos resolver alguns exemplos usando essa ideia aqui? Tá? Então, na prática, quando eu quiser achar máximos e mínimos de uma função f
num conjunto B, que é uma curva de nível de uma função G, o que eu vou fazer? Eu vou procurar quando é que o gradiente da F é paralelo ao gradiente da G, e eu quero pontos do conjunto B, né? Então, eu quero pontos que satisfazem a equação G de xy igual a constante. Então, vai ficar um sistema, nesse caso, com 3 variáveis, 3 incógnitas e 3 equações. Vocês conseguem enxergar? As incógnitas são o x, o y, né, do ponto, e o lambda, o tal do multiplicador, né? E as 3 equações são: derivada parcial da f em relação a x é múltiplo da derivada parcial da g em relação a x. Depois, derivada da f em relação a y é múltiplo da derivada da g em relação a y. E a equação g de xy igual a constante. São aí as 3 equações. Tá? Então, eu vou começar com um exercício que eu acho bastante interessante, que é do Guido Risi. É um exercício aqui, um exemplo. Determinar o ponto da reta x mais 2y igual a 1, cujo produto das coordenadas seja máximo. Mas e aí? Como é que vocês montam o problema? Qual é a função f? Qual é a função g? Quem que é f de xy? É x vezes y, porque é a função que calcula o produto das coordenadas. E ele quer o máximo dessa função, restrito a qual condição? Ele quer que os pontos estejam sobre essa reta. Então, eu vou chamar de g de xy a função x mais 2y. Essas duas funções são de classe C1. Por quê? As derivadas parciais de cada uma delas é uma função contínua, né? Cada derivada parcial é uma função contínua, então elas são de classe C1, em particular a f é diferenciável. Essa é de classe C1, tá? É diferenciável em R2. E essa daqui é de classe C1 em R2 também. E como é que são os gradientes? O gradiente de f em xy é yx, tudo bem? E o gradiente da g em xy é 1, 2, tá? Que não é 0, 0, tá? Diferente, só para mostrar que eu estou nas condições do teorema. Tudo bem? Quem que é o conjunto B? O B do teorema. O conjunto B lá do teorema é o conjunto dos pares xy pertencentes ao R2, tais que x mais 2y dá 1, né? Tá bom? Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou montar o sistema. Gradiente da f é paralelo ao gradiente da g, então eu vou dizer que... Deixa eu escrever assim, ó. Gradiente de f de xy é paralelo ao gradiente de g de xy. Isso aqui é yx paralelo a 1, 2. Claro que eu posso transformar isso aqui em y igual a lambda vezes 1, né? E x é igual a lambda vezes 2, né? Tá certo? Isso aqui dá um pedaço do sistema que eu tenho que resolver, que é esse. Mas teria um outro jeito de fazer. Qual seria?
usando aí o que vocês sabem sobre vetores, esse vetor é paralelo a esse, e eu estou em geometria plana, né? Se esses dois vetores são paralelos, eu poderia dizer, tem várias coisas a dizer, né? Poderia falar que o determinante é zero, determinante pelas coordenadas dá zero. Uma outra maneira de fazer é falar que o yx, se esses dois são paralelos, o yx é ortogonal a qual outro? Menos 2, 1. Tá? Então, eu posso dizer que isso aqui esse é equivalente a esse, e esse é equivalente a menos 2x mais 1 igual a zero. Ah, eu errei o produto, tá? É tudo errado. Menos 2y mais x é igual a zero. Eu não sei que conta que eu fiz. Não sei. Tá bom? Bom, então, o que eu estava querendo dizer é que o método dos multiplicadores de Lagrange, eu vou escrever aqui no cantinho. Pelo método, eu faria y é igual a lambda vezes 1, x é igual a lambda vezes 2, e eu teria que resolver esse sistema aqui. A outra equação é a que me dá a condição do B. O ponto que eu estou procurando tem que satisfazer a esta equação aqui, que é o x mais 2y igual a 1. E eu fico com um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. E o que eu estou querendo mostrar aqui é que dá para simplificar um pouquinho e ficar com um sistema de 2 equações com 2 incógnitas. Uma é esta, e a outra é esta aqui, que a gente não joga fora. Tá? Então, eu consigo... porque, assim, os multiplicadores, né, esses lambdas que estão aqui, eles ajudam a procurar, né, os candidatos, mas não me interessa realmente saber qual é o valor de lambda, né? Então, se eu conseguir resolver o problema sem passar pelo lambda, fica mais fácil. Só isso. Tá? Tanto, claro, as soluções desse sistema, o x e o y que resolvem esse sistema vão resolver esse também. Tá? Bom, e aí, o que dá de x e y aí? Tanto faz por um ou por outro. Ó, vou fazer por esse, então. Se o x é 2 lambda e o y é lambda, quando você substituir aqui, dá 4 lambda igual a 1. Então, o lambda é 1/4. O x é 1/2 e o y é 1/4. É isso só que me interessa. Isso aqui é só um auxiliar. Né? E se vocês quiserem conferir aqui, menos 2 vezes 1/4 mais meio dá 0. E meio mais 2 vezes 1/4 fica meio mais meio dá 1. Tanto faz. Tá bom? Então, aí eu achei um ponto, eu não resolvi o problema, né? Olha, vamos voltar para o enunciado. Determinar o ponto da reta x mais 2y igual a 1, cujo produto das coordenadas seja máximo. Eu achei um candidato, mas ele é o máximo? Então, eu tenho um candidato. Então, meio, 1/4 é candidato. Vamos lá, quanto que dá f de meio 1/4? A função calcula o produto das coordenadas. Então, o produto das coordenadas é 1/8. Tá? E esse aí é o valor máximo da f naquele conjunto, será? Então, vamos ver. Agora, a gente tem que argumentar, né? Vamos desenhar a reta? Aquela reta ali
ela passa pelos pontos 0, meio e 1, 0. É só conferir lá. Tem uma reta assim, ó. Tá? É x mais 2y igual a 1, né? Então, quando o x é 1 e o y dá 0, eu tenho esse ponto. E quando o x é 0, o y é igual a meio, também tenho esse ponto. O que acontece com f dos pontos que estão para cá? O f desses pontos dá quanto? Vai dar negativo, não vai? Porque o x é positivo e o y é negativo, o f desses pontos é menor que 0. O f deste ponto aqui é quanto? É 0. E o f desse ponto aqui também é 0. E o f dos pontos que estão para cá? Dá negativo de novo. Porque o y é positivo, o x dá negativo. Esses f de xy, nessa parte daqui, dá negativo. Em todos esses. E aqui também. Então, só tem esse pedacinho aqui que eu quero saber o valor máximo de f. Aqui é tudo negativo. Nessas duas pontas dá 0. Então, eu posso reduzir o meu problema a procurar o máximo. Quer dizer, eu posso pensar no problema de achar o máximo de f restrito a este segmento. Tá? Nesse novo conjunto B' aqui, que é o conjunto dos x, y, tais que x mais 2y é 1, com x positivo e y também positivo. Tá? Porque aqui o f dá sempre positivo. Tá bom? Agora, por que eu gostei mais desse conjunto B' aqui? Por que eu gosto mais dele? Ele é fechado e limitado. Esse daqui é fechado e limitado. O Teorema de Weierstrass garante que existe máximo e mínimo. O mínimo é 0, né? O valor mínimo de f é 0, porque f desses outros pontos vai dar um número maior que 0. Então, como eu só tenho um candidato, aí aquele candidato é o máximo. Então, B' é fechado e limitado. F de 1, 0 é 0. F de 0, meio é 0. Esses daqui são os valores, o valor mínimo de f em B'. Então, o valor máximo tem que ser aquele 1/8 que a gente achou, que era f de meio 1/4. É o máximo, é o valor máximo de f em B'. E é claro que valor mínimo de f em B não existe, porque essa reta aqui, eu não consigo achar o produto mínimo aqui, não vai ter. O valor máximo da f em B é o valor máximo da f em B'. Ficou claro? Clara a ideia?